Nós saudamos a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus, amém? E aqueles também que nos assistem à distância, saúdo também com a paz do Senhor Jesus, amém? O tema da mensagem de hoje é peça o impossível, obviamente a Deus, né? Peça o impossível. O versículo bíblico que eu trouxe como base aqui está em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 8. Pedir que os irmãos possam se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, só para a gente ler esse primeiro versículo, amém? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Amém. Pode se assentar. O louvor de abertura que nós tivemos aqui, aí fica a recomendação para quem não ouviu no início, estava assistindo à distância, o louvor Ele é Jesus, do Alex Gonzaga. Esse louvor, ele fala que apenas Jesus é aquele que pode trazer paz, solução e salvação para as nossas vidas. Pedir o impossível, ao pedir o impossível, a gente primeiro reconhece que ele é a luz e que dissipa todas as trevas e supre tudo aquilo que nos falta. Bom, quando nós pedimos a Deus, buscamos e batemos, a gente vê uma tríplice ação, né? Aquele que pede, obviamente, é aquele que não tem. Aquele que busca é aquele que ainda não encontrou. E o que bate é aquele que, digamos assim, ainda está atrás da porta. Porque em tudo isso, nessas três ações de pedir, buscar e bater, a gente nota que é uma atitude que o ser humano tem que tomar. Porque Deus, ele age. Mas se o homem ele quer alguma coisa, porque é uma troca, né? O relacionamento é uma troca, né? Entre Deus e os homens. Então, se nós queremos alguma coisa de Deus, a gente tem que agir. A gente tem que orar, a gente tem que pedir. E, logicamente, a gente não... Quando se coloca perante a Deus, a gente não se coloca para pedir qualquer coisa. Porque a gente normalmente recorre a Deus quando todas as outras nossas tentativas já se esgotaram, nossas possibilidades já se esgotaram. Porque, por exemplo, um exemplo bobo, né? Se uma pessoa quer sair mais cedo do trabalho e ela tem um chefe, ela não precisa pedir isso a Deus. Ela pode pedir isso para o chefe. Posso sair mais cedo? Né? Ou se... enfim, qualquer necessidade simples, fácil, ou a gente mesmo pode fazer, não precisa pedir a ninguém, ou a gente recorre àquela pessoa que é responsável por aquilo que a gente sozinho não pode alcançar. Então, essa modalidade de pedido que a gente tem a fazer a Deus é a modalidade da situação impossível. Aquilo que é possível ou a gente faz ou a gente pede para que façam por nós. Mas quando a gente recorre a Deus é quando a coisa é impossível. Então a primeira coisa que a gente tem que admitir e entender quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus é que aquilo ali é uma coisa impossível para nós. Nós pedimos o impossível não pelo que somos, mas pelo nome que confessamos. O nome de Jesus é a nossa garantia de que o Pai nos ouve e para que ele seja glorificado. Então eu cito aqui o versículo, né, que fica em João 13,14. Não precisa colocar esse versículo em tela. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uma das coisas que Jesus conquistou na cruz, além da nossa salvação, foi o nosso contato direto, através dele, né,
com o Pai, sem necessidade de outro intermediador senão o próprio Jesus Cristo. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o que a gente deve pedir a Deus devem ser coisas que glorifiquem a Deus, através do Filho, ao qual, por esse nome, nós estaríamos pedindo a Deus que interceda por nós ou que nos conceda através do nome de Jesus, que é um nome de autoridade. Se você tem... Uma outra questão também é não ter medo de pedir a Deus, porque a gente tem a segurança, até mesmo se Deus disser não para um pedido nosso, a gente tem segurança de que aquilo é bom, porque se ele está dizendo não, é porque se ele dissesse sim, não seria benéfico e ele sabe que não seria benéfico a nós tivéssemos aquele pedido realizado, né? Não é tudo aquilo que o homem pede também que um filho pede ao pai que o pai deve conceder, né? Se você tem receio de pedir algo grande demais também, lembre-se que você fala com um pai, o Criador de todas as coisas, e ele se compadece e deseja dar o melhor aos seus filhos. Aí eu peço, Júnior, se puder colocar na tela, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, do 9 ao 10. 2 versículos apenas. A justificativa bíblica para isso que eu acabei de falar agora é a seguinte: ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É interessante a gente ressaltar aqui, nesse texto bíblico, que o pedido que foi feito aqui, como exemplo que Jesus deu nesse versículo, é o que a gente pode enquadrar, aí é uma reflexão nossa, né? Em qual categoria? Na categoria de desejo ou de necessidade? Pedir um pão, pedir um peixe ao pai, se enquadra na categoria de necessidade ou de desejo apenas? Necessidade, né? Então Jesus foi bem claro aqui, para bom entendedor, que ele está, neste exemplo aqui, claramente falando de pedidos de necessidade, coisas que a gente precisa. Se for pedir alguma coisa a Deus, não só aquilo que venha a suprir o nosso ego, até mesmo porque possivelmente isso não vai ser realizado. Porque, como eu disse anteriormente, Deus apenas nos dá coisas que nos traz benefícios e bênção. E se for algo que venha só para aumentar o nosso ego, ou o nosso status social, isso certamente não trará a nós benefícios. Pelo contrário, isso vai ser nocivo. Então, certamente, Deus não nos dá nada que seja nocivo. Isso puxa até o que eu venho falar agora em seguida, né? Que é a certeza da boa dádiva. Sobre pedir o impossível aos nossos olhos é apenas uma boa dádiva nas mãos de Deus. O que para a gente pode parecer uma coisa muito grande, para Deus que criou todas as coisas, ele enquadraria como apenas uma boa dádiva, um bom presente que Deus quer dar a nós. Se for segundo a vontade dele, é claro, um bom pedido, né? É uma boa dádiva para as mãos dele, ou nas mãos dele é apenas uma boa dádiva. Ele filtra os nossos pedidos para nos dar o que é perfeito para o nosso crescimento. Mateus 7, 11, Mateus capítulo 7, versículo 11, isso fica bem claro com relação ao que Deus nos dá. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como eu disse, esse pedido, essa possibilidade de nós fazermos o pedido diretamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo, foi uma conquista, foi mais uma das infinitas conquistas que Jesus conquistou na cruz, como eu disse anteriormente, além da nossa salvação, que é a dádiva principal de Deus, né? A dádiva principal de Deus é a salvação, porque ela nos traz como consequência, uma dádiva mais primais ainda. A salvação é para termos aquilo que a gente perdeu em Adão, que foi o contato direto, diário com Deus.
Então, a salvação ela é justamente para que nós possamos voltar a conversar com Deus, ouvir de Deus e falar com Deus e ser ouvidos, sermos ouvidos por Deus. A prova de que Deus nos concede o impossível é a cruz. Se ele nos deu o seu bem mais precioso, que foi seu filho unigênito, como não nos daria as demais coisas? Né? Se nós soubermos pedir, né? É claro. Em Romanos 8,32, o apóstolo Paulo, ele nos cita o seguinte texto: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem um versículo bíblico, que eu não me lembro muito bem a referência, que diz que os ouvidos de Deus não estão tampados ou agravados para que não possa nos ouvir, e nem as mãos encolhidas, não estão, né, encolhidas, para que não possa nos salvar ou nos ajudar, né? Em outras palavras. Então nós temos a certeza de que quando nós falamos, nós seremos ouvidos por Deus, porque é da vontade de Deus, já é do caráter, do coração de Deus, abençoar os seus filhos. E, e também a gente não precisa também esperar pouca coisa de um Deus tão grande, porque aquilo que Deus nos entrega, quando a gente pede, normalmente está além da nossa imaginação. Quando nós pedimos o impossível em nome de Jesus, ele opera em uma dimensão que a nossa mente não alcança. E a gente encontra essa justificativa em Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20, novamente ali onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a gente pode ter a certeza absoluta de que a bênção que Deus nos traz, quando a gente realmente necessita da ajuda de Deus, ela normalmente, em regra, é uma bênção completa. Deus nunca nos dá algo faltando outro algo. Quando a gente pede para Deus nos dar um emprego, né, porque é uma necessidade essa parte aí também, ou Deus possa restaurar um casamento, certamente Ele vai fazer a bênção completa. Deus também é capaz de tocar no coração também do seu companheiro, dos seus pais, dos filhos ou companheira, né, esposa, para que também, além de te abençoar naquilo que você pede materialmente, mas espiritualmente, tocando no coração para que a pessoa se torne uma pessoa mais fiel a Deus. Porque eu acredito, até mesmo falando agora com relação a casal, né? Mas isso até a humanidade toda mesmo, relação pai e filho, o próximo. Quanto mais o ser humano está afastado de Deus, mais o homem ele está afastado do homem. No sentido horizontal, né? Quanto mais o homem se afasta verticalmente, né, de Deus, mais ele está afastado do seu próximo. A gente pode enquadrar todo mundo, né? Marido, esposa, filho e pai, pai e filho, todas as relações, né? Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se aproxima do seu próximo, entendeu? Quando o homem está em total, mas lógico, né? Não é um caminho de mão única, né? O outro próximo, né, digamos assim, também tem que se aproximar de Deus para que ele conquiste a capacidade também de ser uma pessoa melhor para com os outros seres humanos, né? A maior prova de fé é pedir o impossível. Como eu disse, para a gente pedir o impossível é porque todas as nossas outras possibilidades se esgotaram. E a gente pode ter a segurança de que um Deus que criou todas as coisas é capaz de facilmente, no estalar de dedos ou no piscar de olhos, de realizar o impossível. E podemos descansar na vontade soberana de Deus. E essa é a confiança, né? Eu vou pedir mais um último versículo bíblico. Hoje eu não vou me estender muito, acho que eu talvez esteja sendo um pouco breve. 1 João, capítulo 5, versículo 14.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Devemos pedir com fé, pedir em nome de Jesus, mas acima de tudo pedir para que o coração do Pai seja satisfeito em nossa vida. Ali no finalzinho da caminhada terrena de Jesus, obviamente que depois de ter sido glorificado, ele também ficou um pouco mais aqui na terra, uns 40 dias, se eu não estou enganado. Mas antes de ter o seu corpo glorificado, antes da crucificação, ele, nos momentos finais, né, antes de ser crucificado, ali no Getsemane, no jardim da aflição de Jesus Cristo, ele fez uma oração a Deus, ele fez um pedido, né? Só que, como disse o apóstolo Paulo, Deus não poupou seu único filho para que nos desse a salvação, né? Então a gente já sabe qual foi a resposta, né? Quando Jesus pediu para Deus ali no finalzinho, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque, lógico que ele não queria passar aquela dor toda, mas ele foi obediente, ele foi até o final em obediência e teve uma morte muito dolorosa, sofrida, morte de cruz, inclusive com tortura antes de passar por uma morte já torturante, né? E ele pediu a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a gente tem que ter essa consciência também na hora de pedir, que a resposta também pode ser não, mas é por um bem maior. Quando Jesus, obviamente, ele orou porque ele estava em 100% Deus e 100% homem naquele momento, né? Mas ele já sabia que a missão dele era morrer, né? Inclusive, ele já tinha avisado várias vezes aos discípulos que isso deveria acontecer, né? Mas ali na dor dele, que ele chegou a suar sangue e tudo mais, né? Aquela aflição, aquela agonia que nenhum outro ser humano suportaria, ele pediu. Ele teve um momento muito mais humano ali naquele momento, né? Sobressaiu a humanidade de Jesus naquele momento e ele pediu para que fosse livrado daquele momento terrível que ele teve que passar por nós. Mas aí a resposta já estava intrínseca, né? Eu creio que Deus não precisou dizer para ele que não passaria dele aquele cálice, porque já era o projeto quando ele veio aqui à Terra, né? Para que Jesus fizesse. Então eu creio que Deus não precisou dizer não para ele, porque Jesus já tinha consciência. E o que eu estou dizendo é que esse não intrínseco, né, que não foi dito, mas era óbvio, né, ele foi por um bem não só maior, mas para o bem maior, que foi para a salvação da humanidade. Então, às vezes, um não pode significar um crescimento na nossa vida e para a obra de Deus muito maior do que se Deus tivesse dito sim para nós. Então, é com essa palavra, essas palavras que eu encerro a mensagem desse dia, agradecendo a Deus, né, que pôde estar presente conosco em todo momento. Eu creio que todos nós sentimos a presença de Deus. Pedir para o pastor aqui possa fazer a oração final. Some não. Quem recebeu de Deus? Amém. Júnior, coloca pra gente aí Isaías 59:1, com aquele versículo que o irmão estava... Sim, só para ficar bem gravado com os irmãos. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amém? Amém. E como o irmão Rafael colocou, né, quando Jesus pediu, porque se possível for que passasse esse cálice, graças ao Pai e a Jesus, que ele tomou esse cálice, né? Do contrário, conforme já foi bem falado aqui, nós estaríamos perdidos. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Eu peço que o nosso futuro diácono faça a oração final e depois eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Amém. Senhor Deus e Pai, é pelo sangue de Jesus e em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor nesse momento, onde nós temos firme certeza de que o Senhor nos ouve, porque não foi vão o sacrifício que Jesus fez na cruz, mas foi justamente para que nós
pudéssemos estar comunicáveis com o Senhor, tanto falando e podendo ser ouvido, tanto quanto o Senhor falando e nós podermos ouvir a tua voz, Senhor. Amém. E nesse momento nós cremos que nós ouvimos o teu falar aos nossos corações, para termos certeza de tudo aquilo que pedíamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Porque em nome de Jesus, esse nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra, conquistado ali em uma morte sofrida, uma morte cruel, que foi em favor das nossas vidas, em favor da nossa salvação, que nós lembremos desse sacrifício toda vez que nós pensemos em duvidar de que o Senhor está nos ouvindo. Porque essa falha é nossa, de duvidar, de pensar que a nossa oração não está passando do teto, de que ninguém está nos ouvindo. Que nós possamos, a partir de hoje, sanarmos essa dúvida completamente e que seja, mais uma vez, um divisor de águas, essa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações, de que estamos até errando se nós duvidarmos de que estamos sendo ouvidos. Porque não foi em vão que o Senhor Jesus veio na terra e sofreu todo aquele sacrifício por nós. Foi justamente para que, por intermédio dele, nós pudéssemos ser salvos e fosse restaurado o nosso contato e a nossa comunhão com o Senhor Deus Pai. Amém. Agradecemos por mais um dia na tua presença, pela tua palavra em nossos corações, por mais um dia de vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenham um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.